E seja bem-vindo a mais um vídeo. E não esqueça de dar o like, de assinar o canal se ainda não assinou. E também compartilhe esse vídeo com os seus amigos no YouTube, aliás, no Facebook e também no Instagram, nas suas redes sociais. E vá aos comentários e faça um comentário sobre o que você pensa e também dê as suas sugestões e faça perguntas. Vamos criar não apenas um monólogo, mas um diálogo, uma comunicação entre eu e você para aprendermos juntos a palavra de Deus. Estamos tratando de um assunto muito importante, escatologia. E nós falamos já sobre introdução à escatologia, falamos sobre o arrebatamento da igreja, parte dele, e falamos também sobre o capítulo 24 de Mateus, que trata especialmente de escatologia e nos seus vários aspectos do cumprimento das últimas coisas. E hoje eu queria ainda continuar falando um pouco sobre o capítulo 24, porque você lembra que quando os discípulos fizeram aquela pergunta bastante extensa, bastante profunda, eles perguntaram quando aconteceriam aquilo que Jesus tinha falado da destruição do templo. E quando aconteceria, eles falaram de tempo, que sinal haveria da sua vinda? Eles acreditavam na vinda de Jesus e quais seriam os sinais? E Jesus falou sobre eles. E Jesus continuou falando sobre os sinais, mas antes ele disse: cuidado para que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E é sobre estes enganos, ou esta coisa do engano, é que eu quero ainda me ocupar aqui a partir do versículo 23, que Jesus tanto adverte aos discípulos, à igreja, como também ao povo de Israel, sobre os falsos cristos, aqueles que viriam dizendo eu sou Cristo, eu sou também enviado por Cristo, que são os falsos profetas, os falsos apóstolos que viriam nesses dias. E nós estamos vivendo em plenos dias de bastante ataque do engano, da farsa, da mentira, e nós devemos olhar mais do que nunca para as Escrituras, crendo sim nos milagres, crendo que Jesus e Deus opera milagres entre nós, mas devemos ter o cuidado de ter o discernimento para colocar a pedra de toque sobre cada coisa que estamos vendo acontecer, que são milagrosas, que são prodigiosas, para que nós não sejamos enganados. Então vejamos o que Jesus continuou falando aqui no capítulo 24, a partir do versículo 23. Ele diz: então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os escolhidos, os eleitos. Vede que vos-lo tenho predito, porquanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Jesus aqui estava falando, ele continua falando agora sobre a ressurreição. Ele diz: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão
abutres, ou seja, onde estiver um cadáver, ali ele está falando da ressurreição numa linguagem figurada, porque um cadáver atrai abutres, atrai águias, atrai as aves carnívoras. E então Jesus estava advertindo tanto a igreja, tanto os discípulos, os seus discípulos, com relação a esses falsos cristos que viriam, como também a Israel, porque Israel está esperando o Messias. Está esperando o Messias. E Jesus estava falando aqui, referindo-se a que eles vão aceitar, eles vão crer no anticristo como sendo o Messias. O anticristo que virá, eles vão crer que ele é o Messias. Isto Jesus advertiu. E é muito importante que nós tenhamos essa visão, esse discernimento, porque nos últimos dias tem acontecido alguns se manifestam dizendo que é Cristo, outros com aspectos de Messias, de salvadores da pátria, do homem ungido para resolver todos os problemas das pessoas, e as pessoas estão desiludidas com os governantes, estão desiludidas com as autoridades, as instituições estão desacreditadas, e então as pessoas passam a crer que de repente aparece alguém com poderes sobrenaturais, com sabedorias sobrenaturais, o natural, para resolver os problemas da humanidade, e as pessoas creem. E existe o lado religioso, existe o lado milagroso, em que as pessoas que se dizem, que os que aparecem como sendo falsos cristos, eles operam milagres, mas nós temos que provar. E para isso eu quero buscar um dado importante da Bíblia, porque quando Moisés foi a Faraó, foi ao Egito para resgatar o povo de Israel dali, e ele foi até Faraó dizer que Deus estava pedindo ou ordenando que ele, Faraó, deixasse o povo ir. E então Faraó se rebelou e disse que o povo não ia. Então Moisés começou a operar ali sinais, prodígios. Ele estendia a sua vara e então coisas aconteciam. A primeira coisa que ele fez foi que ele estendeu a sua vara, e a sua vara ela se transformou numa serpente. E então o Faraó chamou também os magos, e os magos vieram e também lançaram as suas varas, os seus cajados, e os seus cajados se transformaram em cobras, mas a vara de Moisés, ou o cajado de Moisés, que se transformou numa cobra, devorou as cobras ou as varas dos magos que vieram para lhe combater. Então, nós temos a pedra de toque para conhecer o que vem de Deus e o que não vem de Deus, que é a palavra viva de Deus, para que não sejamos enganados. Cuidado para não deixarmos de crer que Deus opera milagres, que Deus opera prodígios, mas tenhamos o discernimento para ver e compreender e conhecer as coisas que são falsas, os falsos cristos, os falsos apóstolos, os falsos profetas, os falsos mestres, que Jesus disse que surgiriam nesses últimos dias. Portanto, nós estamos trazendo ainda uma parte do capítulo 24 de Mateus. Voltaremos com essa parte, ainda com o capítulo 24, falando sobre a vinda em glória, mas em outra ocasião,
porque antes disso, no próximo vídeo, eu estarei falando exatamente sobre a ressurreição dos mortos. Já disse que a ressurreição dos cristãos fiéis, das pessoas fiéis, que morreram na esperança da volta de Jesus Cristo e morreram fiéis, não estavam em pecados, estavam servindo ao Senhor, os mártires, aqueles que morreram pelo amor de Cristo, todos que foram fiéis até o seu último dia de vida, até o seu último suspiro de vida. Essas pessoas mortas, elas ressuscitarão. E nós vamos falar disso, trazendo textos da Bíblia sobre isso. Será um evento, um acontecimento que vai se dar juntamente com o arrebatamento. Simultâneo ao arrebatamento vai acontecer a ressurreição dos mortos. Todos os que morreram em Cristo. E nós, os vivos, seremos arrebatados, mas os mortos serão ressuscitados. Nós iremos falar disso trazendo detalhes. Já estamos falando, mas vamos falar disso trazendo detalhes da palavra de Deus em outros textos. Nós queremos agradecer a sua boa atenção. Não deixe de comentar, não deixe de ir aos comentários e fazer as suas observações, nos dar sugestões e fazer até crítica e fazer perguntas. Você pode fazer perguntas, porque isso aí ajudará que nós possamos elucidar partes que ficaram obscuras e que você pode ter a vontade, o desejo ou a curiosidade até de conhecer. Nós o convidamos a ver o próximo vídeo, e se você acionou o sininho, esse ícone de avisos, para que o YouTube lhe avise todas as vezes que postarmos um vídeo novo. Muito obrigado, até o próximo vídeo.